Graça e paz, meus amados irmãos, a pérola da graça, o seu melhor dia. Aqui estou novamente para compartilhar com os irmãos algo segundo o coração de Deus. E que esse dia seja um dia de plenitude, de alegria em Cristo ressuscitado. Meus amados, a nossa life, ela nos traz uma esperança enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E a life desse dia, hoje é 13 de novembro de 2020, o irmão Hélio está trazendo essa palavra para mim e para você desfrutar das delícias de Deus. A nossa life é vivendo na dependência de Deus. Vivendo na dependência de Deus. Abba, Pai. Nós vamos aqui alguns trechos da palavra de alguns homens, irmãos em Cristo, tiveram a sua experiência. E nós vamos aplicar a nossa experiência também, baseado no Evangelho da Graça. Mas vamos navegar aqui agora na Bíblia. Vamos abrir a nossa palavra nos Salmos, capítulo 3, versículos 5 e o 6. A experiência de um servo que não viveu a graça, porque está antes da cruz, mas ele já vivia no seu ser, no seu interior, essa plenitude da salvação. Davi, como todos conhecem a história, ele expressa a sua dependência em Deus, que se torna uma confiança plena, sem vacilar. Ele expressa no Salmos capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu deitei e dormi, ponto e vírgula. Acordei, vírgula, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Essa é viver uma dependência plena em Deus. E como eu posso aplicar na minha vida hoje? Hoje eu vivo uma graça revelada em Cristo ressuscitado. Porque nessa época não existia Jesus de Nazaré. Era época de reis, guerras, batalhas. Mas ele expressa que agora que ele vivia numa dependência de Deus para alcançar as suas vitórias, as suas conquistas. E ele expressa também no Salmos 23, todo mundo conhece. Todo mundo sabe. O primeiro versículo, onde ele expressa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, maravilha, hein? Ele sabia que em Deus ele podia confiar plenamente. Ele vivia na sua dependência. Mesmo que houvesse algum tropeço, como houve na sua jornada, na sua caminhada, como houve na minha, e talvez na sua também, porque todos tropeçaram, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus agora aprova o seu Filho, o único Filho, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito de Deus. O próprio Deus se fez carne
se entregou por mim e por você, para que hoje verdadeiramente Ele é o único e eterno pastor. Não existe pastor, meus amados. Pastor não é considerado uma profissão, é dom, é zelo. Não adianta eu ter um título de pastor, que isso não me acrescentou em nada. Só me fez subir degraus da fama. Mas para que eu vou ter fama? Meus amados, Cristo é o nosso único e eterno pastor. Aqui nós temos homens e mulheres que vivem o Evangelho, não vivem do Evangelho. Meus amados, essa é uma confiança plena nele, é uma dependência plena nele. Eu não posso viver do suor do meu irmão. Eu tenho que viver do suor do meu rosto, minhas mãos. E Cristo, como o eterno pastor, Ele vai abrir as portas, vai abrir as condições para eu sobreviver, para que nada me falte na minha casa. Meus amados, porque não podemos viver na dependência de homens? Porque o homem é falho. Por que eu estou trazendo essa live? Porque o homem sempre vai falhar comigo, como falhou comigo hoje. Estava tudo combinado, tudo certinho, mas na hora H ele falhou. Isso vem do homem, é da natureza da carne. Isso não procede do Pai, de Deus. Meus amados, viver uma dependência de Deus é ter uma confiança além do meu natural, além da minha imaginação. É saber que eu posso pular no escuro de uma montanha que Ele vai me pegar nos seus braços. Meus amados, essa é ter uma dependência total de Deus. Também no Salmos 20, ele expressa algo que muitos naquela época confiavam, porque era um período de guerra, um período de batalha, e os cavalos e as carruagens eram uma arma mortal para liquidar os inimigos. E ele expressa no Salmo 20, no versículo 7, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós, naquele momento ali, ele juntou ali todo o povo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Pai, oh glória a Deus. É isso, meu amado, que é viver uma dependência de Deus. Davi tinha 37 valentes, homens de guerra, homens que davam vida para Davi. Mas ele sabia que a confiança dele estava plenamente em Deus, porque era Deus que dava força para aqueles homens guerreiros vencer as batalhas. Meus amados, qual é o tipo da sua batalha? O que você está batalhando nessa vida? Eu posso dizer uma coisa com toda sinceridade: vive na dependência de Deus, na confiança plena nele, e Ele vai fazer você erguer a bandeira da vitória, porque você é mais do que vencedor, meus amados, porque você é o templo do Espírito Santo. Você às vezes não tinha essa certeza, mas agora você tem essa certeza, que Ele habita em vós, que Ele está presente aonde você for, aonde você colocar as plantas dos seus pés, Ele está junto de ti. Ele nunca vai desamparar você, não importa a situação, a necessidade, o que você está passando, Ele estará sempre ao seu lado. Meus amados, essa é a confiança, é a dependência que nós temos que ter no Papai. Meus amados, no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 6, eu tenho uma palavra também de uma confiança, que alguém teve essa experiência, e ela quer deixar transmitida para o meu coração, para o seu coração. Meus amados, olha o que é ter uma confiança, olha o que é ter
uma dependência do Pai. Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, ele fala de uma pesca maravilhosa. Eu não sei em qual rio que você está pescando, em qual área que você está pescando, ou na área da enfermidade, ou do desemprego, ou da contenda. Eu não sei qual a área que você está lançando a sua rede. Mas olha, hoje chegou o dia de você lançar a sua fé em ação. Você que tem que fazer isso, não sou eu, você que tem que fazer. E nós temos aqui um exemplo na palavra. Jesus de Nazaré, ele estava trazendo uma mensagem naquele momento para aqueles apóstolos ali, para os discípulos da época. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. 2 ponto e vírgula. Mas, ponto e vírgula, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompia-se as redes. Entendeu, meu amado? Eu não sei qual a luta que você está passando, qual a sua necessidade, mas sobre essa palavra, você vai tomar posse dela, exercer ela, a sua fé, na sua dependência de Deus. Porque agora ali Pedro não estava na dependência dele, não estava na dependência do mar, não estava na dependência dos seus irmãos que estavam com ele, mas sobre aquela palavra, sobre aquela dependência daquela palavra, ele lançou a rede e ele colheu multidões de peixe. Meus amados, essa é viver uma dependência de Deus, na graça, na plenitude do Cristo ressuscitado. Também no livro de Lucas capítulo 7, uma passagem também que traz a vida, e é o que precisamos, estar focado nessa vida, meus amados. Qual o Cristo que você está vivendo? Você está vivendo Jesus de Nazaré ou o Cristo ressuscitado? Jesus de Nazaré foi para o judeu. Para nós, os gentios que vivem na graça, no século 21, vivemos o Cristo ressuscitado. É isso que precisamos entender, que agora vivemos uma nova aliança, nós somos alcançados. E essa passagem que eu vou ler, é uma passagem de uma mulher, de uma viúva de Naim. Uma situação que aconteceu na vida dela, que diz assim, no capítulo 7 de Lucas, versículo 11: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não choreis. Meus amados, eu não sei qual tipo de choro que você está chorando, mas uma coisa eu posso ter certeza, naquilo que eu vivo, e que você vai viver a partir de hoje: Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. Só Ele pode fazer isso. Homem nenhum na face dessa terra, por mais que ele esteja lá no topo, ele não pode enxugar suas lágrimas. Mas o Cristo ressuscitado, Ele pode, Ele quer, Ele vai fazer. Meus amados, e chegando-se tocou o esquife no caixão.
Os que levaram pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. Que maravilha! Meus amados, olha a situação daquela mulher viúva. Já tinha perdido o provador da sua casa, que era o marido. Naquela época as mulheres não trabalhavam, os filhos muito menos. De que aquela mulher ia sobreviver? Qual era agora a herança dela? A esperança dela estava agora voltada para o filho. Quantas pessoas estavam em volta dela e não podia fazer nada? Porque o homem nunca vai poder fazer nada, meus amados. Em certa situação, ele apenas pode te dar um abraço, compartilhar com você seu sofrimento, até chorar. Mas ele não pode fazer mais nada além disso. Mas aquele que está vivendo na dependência de Deus, a sua fé genuína em Cristo ressuscitado, ele se torna mais do que vencedor. Foi o que aconteceu com aquela mulher ali. Jesus de Nazaré trouxe ali agora a alegria, o viver, o vigor na vida dela. O filho reviveu, a esperança reviveu. Agora ela podia ter uma vida agora dependente somente de Deus, esperando que a sua criação de seu filho agora desse continuidade à sua herança. Meus amados, isso é fé genuína, é você poder viver em graça. O que você pediu a Deus? Eu não pedi nada a Deus, você também não. Ele te escolheu para você viver os seus melhores dias da sua vida aqui nessa terra. Não importa o que você tem em casa, se você tem um pão, se você tem um balde de água, se você tem apenas um grãos de comida, o melhor do seu dia, meus amados. E Deus vai prover pessoas para te compartilhar com você, para te ajudar, para te socorrer, porque Deus não vai esquecer. Jamais Deus vai esquecer de ti. Essa é viver uma dependência de Deus em Cristo ressuscitado. Meus amados, é isso que importa na nossa vida, é termos uma vida plena na confiança que Ele está ao nosso lado, nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar só. Essa foi uma promessa que Jesus de Nazaré fez naquela época e que o Espírito Santo de Deus confirmou através de Paulo, o apóstolo dos gentios, que ele foi, mas ele voltaria para os seus. Ele não esqueceu de nós, meus amados. Ele não nos abandonou. Nós não tínhamos herança, mas Ele proveu um homem para nos trazer a esperança no meu coração. E hoje eu posso dizer para mim e para você que eu vivo meus melhores dias da minha vida. A minha mente é a mente de Cristo. Não tem maldade, não tem perseguição. Eu vivo em paz. Não importa o que está no meu lar. Eu não vivo do suor de ninguém, eu vivo do meu trabalho. Meus amados, a minha batalha, ela só vai parar o dia que eu descer ao pó e meu espírito e ao Criador voltaram para o Pai. Quero deixar para você essa mensagem, que ela possa gerar no teu coração uma dependência plena do Cristo ressuscitado. Saia do meio dos assalpões. Tudo que nós temos foi conquistado lá na cruz do Calvário. Homem nenhum pagou o alto preço, Ele pagou, para que você não precise pagar mais nada. Você está livre da dívida. A dívida foi rasgada. E você tem que ter agora uma vida livre, uma vida saudável, amando a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, vivendo o melhor dos seus dias,
vivendo alegre, satisfeito da bondade do Pai. Termino essa live desejando o seu melhor dia em Cristo. Que a paz do Senhor, a graça esteja presente nas suas vidas, nos seus negócios, nos seus familiares, e que você reflete o brilho em Cristo às outras pessoas. O meu abraço, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor.